A que ponto chegamos? Na visão dessas autoridades petistas e da esquerda que hoje ocupa o poder, o povo não era merecedor de conhecer a verdade dos fatos sobre o 8 de janeiro. E mentem descaradamente, tanto o ex-ministro afastado quanto o GSI de Lula, ao afirmarem que não foram liberadas imagens que não fossem destinadas aos órgãos investigativos. Isso é mentira. Matéria aqui do jornal O Estado de São Paulo, de 7 de fevereiro. Governo Lula coloca sob sigilo a íntegra das imagens dos ataques no Planalto. Anteriormente, um recorte editado das imagens foi divulgado de forma oficial pelo governo. O conteúdo obtido inicialmente pelo programa Fantástico da TV Globo foi compartilhado com toda a imprensa. Portanto, a nota de ontem é fraudulenta. Quando lhe interessou politicamente, o governo Lula divulgou, sim, em caráter oficial, fragmentos editados e manipulados dos fatos. Uma ação digna de um governo demagógico que mente como respira. E eu não vou parar por aqui, porque lá em fevereiro o jornalismo do Estadão já farejava um padrão curioso nas imagens divulgadas parcialmente pelo governo Lula. Aspas, nos trechos não era possível analisar uma suposta omissão das forças de segurança que teriam eventualmente favorecido a entrada dos golpistas. Fecha aspas. O tempo passa, o jornalismo de verdade do Leandro Magalhães entra em cena. E hoje nós sabemos, além de qualquer dúvida razoável, que o governo Lula, no seu mais alto escalão, foi omisso e favoreceu os atos de 8 de janeiro. Está provado em vídeo e é constrangedor. Mas finalmente, respondendo de forma sucinta aí as perguntas em discussão. Essa bem-vinda demissão do ex-ministro do GSI, ela não é uma confissão de culpa, ela é uma atribuição de culpa. Por definição, a confissão ela se dá quando alguém reconhece a própria culpa de uma acusação que lhe é imputada. É um ato pessoal, é um ato voluntário, é um ato unilateral. O que houve aqui foi uma atribuição de culpa, ou melhor, uma tentativa de atribuição de culpa. Podem escrever, o governo petista envidará todos os esforços para concentrar sua responsabilidade pelos absurdos de 8 de janeiro na figura desse general e ex-ministro que já está absolutamente comprometido e queimado. Então sim, aguardemos drásticas consequências jurídicas para esse ministro, como foi colocado. Ocorre que o ex-ministro é um aliado de longa data do PT e até então braço esquerdo de Lula no Palácio. Não é razoável sustentar que as ações desse ministro, tão próximo ao presidente, tenham sido executadas sem a ciência, o consentimento e o endosso de Lula, ainda mais num assunto tão sensível. Pior, está provado que o governo petista tinha acesso e conhecimento dessas filmagens. E é plausível imaginar que o presidente Lula também soubesse do seu conteúdo. Nesse caso, a gente teria um governo de manipuladores, liderado por um presidente que, ciente de uma conduta questionável, antirrepublicana e potencialmente criminosa do seu ministro, optou por se manter em silêncio e esconder a verdade do seu povo. No limite, seria até caso de impeachment. Se o governo Lula sabia do conteúdo dessas imagens, o que dizer sobre a conduta? Isso é crime de responsabilidade. O ex-ministro Eduardo Cardoso deu risada. A gente pega a lei do impeachment aqui, a lei 1079 de 1950, que vai definir, tipificar os crimes de responsabilidade, crimes passíveis da perda do cargo, e ele é explícito. Você vai lá, o artigo 7, sétimo, que fala do livre exercício dos direitos políticos, que fala, serviço das autoridades sob sua subordinação imediata para praticar abuso do poder ou tolerar que essas autoridades o pratiquem sem repressão sua. O que fez o Lula antes da divulgação patrocinada pelo jornalismo independente desse país? Nada. Se omitiu. Olha aqui, incitar militares à desobediência à lei ou infração à disciplina. Artigo 8º, fala aí da segurança interna do país, praticar ou concorrer para que se perpetre qualquer dos crimes contra a segurança interna definidos na legislação penal. Também não dar as providências da sua competência para impedir ou frustrar a execução desses crimes. Aí você vai para os crimes de probidade na administração, artigo 9º. Não tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados quando manifestem delitos funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição. Como endossar aquilo que a gente viu no vídeo? Parece que a gente não está debatendo sobre imagens, sobre hipóteses. Não, está filmado. Está filmado. E, finalmente, inciso 7, proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo, um presidente da República que sabe o que aconteceu, um ministro da Justiça que sabe o que aconteceu, que determina que o GSI decrete sigilo dessas imagens, da íntegra dessas imagens, que antes tenta se aproveitar politicamente delas.
Você acha que esse presidente da República não quebrou o decoro? Você acha que faz sentido sentar em cima dessa informação, não compartilhá-la com o povo, não responsabilizar os responsáveis? E que seja não apenas o ex-ministro demitido, mas também os seus subordinados. Para mim é uma questão elementar. Se a oposição for minimamente organizada, já existe base jurídica para análise de um pedido de impeachment.